Meu nome é André Martins, eu sou professor da UFRJ, do Núcleo de Ética Aplicada, no BEA, professor da pós-graduação de Bioética e da pós-graduação de Filosofia da UFRJ, filósofo e psicanalista, e tenho um canal do YouTube que chama André Martins Filosofia. Enfim, estão todos convidados a se inscrever, curtir os vídeos lá. É um prazer estar aqui com vocês. A filosofia dita ocidental, ela surgiu sobretudo com Sócrates, que não escreveu nada, né? Com Platão, discípulo de Sócrates, que escreveu os diálogos de Platão, e a maioria dos diálogos tem como personagem principal Sócrates. Então a gente fala filosofia socrático-platônica porque, enfim, nem sempre é muito fácil distinguir o que é a filosofia de Sócrates e o que é a filosofia de Platão falando de Sócrates. É muito famosa, né, a filosofia de Platão, a ideia do mundo sensível, que é o mundo que existe, e ele propôs, enfim, independente de se ele acreditava nisso ou se foi só uma metáfora, um mundo inteligível, um mundo das formas perfeitas, das ideias perfeitas. Essa divisão entre mundo sensível e mundo inteligível, ela já traz, junto, enfim, com esse nascimento da filosofia dita ocidental, né? Da filosofia ocidental, a Grécia não era ocidente na época, mas enfim, essa ideia de que uma coisa é o mundo real e outra coisa é esse além, esse outro mundo. Esse outro mundo, enfim, justamente que a princípio é uma imaginação, mas que é apresentada por Platão, que foi uma pessoa física, né, como se fosse o mundo verdadeiro. Então, o mundo real, que é o mundo em que a gente vive, seria um mundo menos verdadeiro. E o mundo verdadeiro seria esse mundo que, afinal de contas, foi imaginado como perfeito. Essa dicotomia platônica, ela funda a metafísica. Meta para além, física, physis, natureza, mundo sensível. Então pensar justamente um modelo ideal, um modelo perfeito para além do mundo sensível. E que corresponde, e isso ao longo de toda a história da filosofia até hoje, à dicotomia entre corpo e sentimentos, sensações e mente. Ou razão, alma. Não à toa, a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles depois foi retomada na Idade Média por Agostinho e Tomás de Aquino, enfim. E mesmo contra a Idade Média, quando, sobretudo, Descartes e todo o movimento da época se voltou contra o argumento de autoridade medieval, essa dicotomia entre corpo e mente, ela se manteve, renovada, mas se manteve. Bom, isso, então, que Platão fundou, quando Nietzsche vai ler Platão, Nietzsche vai observar não só isso, né, o fundamento da metafísica, como uma maneira imaginária de depreciar o mundo que existe, o mundo real, como ele vai observar também que os próprios diálogos socráticos são diálogos de um tipo de argumentação muito específico, a dialética platônica, né, socrático-platônica, muito específico. Por quê? Daí eu vou explicar com as minhas palavras. É uma argumentação em que Sócrates ele quer convencer o interlocutor, não porque o interlocutor sente como verdadeiro, como real, aquilo que Sócrates está dizendo. Ele quer convencer por uma coerência, enfim, uma lógica interna do argumento. E o interlocutor, na verdade, ele se vê constrangido a concordar, mesmo que, no fundo, ele não concorde. Nietzsche observou muito bem isso, tanto que Nietzsche afirma, e eu concordo com Nietzsche, que Sócrates foi o maior dos sofistas, porque ele não argumentava pela verdade, ele argumentava pela
coerência lógica, de uma coerência interna, digamos, do próprio raciocínio, independente se isso estava falando de uma verdade da vida, do real e do próprio interlocutor. Esse sofisma de Sócrates, diz Nietzsche, né, é o maior dos sofistas, inclusive porque foi o único desonesto. Porque os outros sofistas nomeavam de sofismo, né, que eles queriam mostrar o quanto que a argumentação pode fazer você concordar com algo que evidentemente não corresponde à realidade. Enquanto que Sócrates nomeou esse convencimento dele de verdade. Por que que isso é um marco, num certo sentido, um marco negativo? Porque quando você convence só por um argumento lógico, digamos, interno, mas que não corresponde ao que você está vendo, sentindo, não corresponde ao real, e você usa o termo verdade, a palavra verdade, ela por si só se impõe como absoluta. Se isso é a verdade, eu quero a verdade, ou a verdade se impõe. E aí cria-se uma contradição evidente. Se é verdade, por que precisa se impor? Aí a gente vai dar um salto, depois vamos voltar, um salto, o paroxismo, o ápice desse pensamento que eu adjetivaria em termos técnicos como delirante, foi Kant. Por quê? Porque Kant viu muito bem que essa verdade como um ideal de uma razão pura só podia ser um ideal. Mas como o próprio Kant também considerava como uma verdade, ele entendeu que era preciso impor contra, aí em Kant é explícito, contra a própria pessoa, na forma de um imperativo categórico. Tinha que ser imperioso. Por quê? Porque faz mal para a pessoa se impor algo que ela sente que não é verdadeiro. E por isso mesmo Kant propôs como um imperativo categórico, não à toa, Freud, quando vai pensar num superego cruel, um superego do masoquismo, ele vai dizer o superego do masoquismo funciona como imperativo categórico kantiano. Bom, então, e mais, Kant ele vai dizer assim, tudo bem, você não vai ser feliz agindo dessa forma e se impondo esse ideal da razão pura, mas você vai se tornar, palavra de Kant, digno de felicidade. Bom, o que é digno de felicidade? Aí Kant conclui. Bom, isso prova, ou seja, um raciocínio que não tem nada a ver, não tem nenhuma lógica interna, isso prova que a alma é perene. Por quê? Porque se você se torna digno de felicidade, mas não é feliz assim, e aquilo é a verdade, ou seja, o ponto de base do raciocínio dele é que é a verdade, enfim, porque ele cismou que é, né, seguindo esse lastro de mentira que vem desde Sócrates, então, diz Kant, você tem que ser feliz com isso, mas você não é. Por quê? Porque o corpo, a vida, os afetos, as afecções, as interações humanas, ou seja, tudo isso que faz a beleza da vida, segundo Kant, atrapalha. E isso, então, a conclusão dele, a alma só pode ser perene, porque aí nada disso vai existir para atrapalhar e a alma vai ser feliz. Seja lá o que isso queira dizer, porque já não tem mais a pessoa, né? Porque, enfim. Voltando para a Grécia Antiga, Aristóteles, discípulo de Platão, já, portanto, né, seguindo essa herança dessa dicotomia metafísica entre corpo, mundo sensível, mundo real e mente, enfim, alma, ele vai dizer uma frase que é tão familiar que no senso comum, qualquer um de nós, a nossa tendência é pensar assim, é óbvio que essa frase é óbvia, tá certo, que é o quê? O homem é o animal racional. A razão é a diferença específica que diferencia a espécie humana das outras espécies do mesmo gênero animal. E, portanto, a razão é a essência do homem. Ok. Acho que é muito familiar, a gente não estranha. Mas o que ele está dizendo? Isso que ele está chamando razão, já na esteira de Sócrates e Platão, não é qualquer sentido de razão, porque, mais uma vez, a palavra está tão usual, tão no senso comum, que é como se todo mundo entendesse assim, se eu uso a palavra razão, todo mundo já sabe do que se trata. Não. Quando Aristóteles usou essa palavra, ele estava falando de uma compreensão de razão que é de um certo raciocínio. Por exemplo, na academia, na escola de filosofia platônica, não entravam crianças, nem idosos, nem mulheres, nem escravos, nem estrangeiros. Ou seja, era o famoso homem branco
homem, gênero masculino, branco, enfim. No caso, o grego, que conseguia ter este tipo de raciocínio proposto, não como, enfim, qualidades e defeitos ou vantagens do raciocínio. Não, isso estava definindo o ser humano. Ou seja, independente das intenções de Aristóteles, o que ele estava estabelecendo ali e que foi fundante nessa trajetória da filosofia ocidental é que existem homens mais humanos, seres humanos mais humanos e seres humanos menos humanos. Bem ao modo do mundo das ideias platônico. E aí a gente pode dizer, poxa, mas, ok, encontra-se tanto no texto de Platão quanto no texto de Aristóteles, por exemplo, a ideia, aí eu estou pensando especificamente no de Platão, mas no de Aristóteles tem de uma maneira igualmente chocante, a ideia de que o homem, gênero homem, é o ser humano perfeito, ele é mais próximo do modelo ideal. Ué, e a mulher? Aí diz Platão, a mulher é quando o ser humano nasce defeituoso, ele nasce mulher. Mas tem uma função, que é gestar, como um forno, gestar novos homens. E se der errado e sair uma mulher, aí ok, ela vai gestar novos homens. Isso está escrito no texto platônico. Aristóteles tem afirmações parecidas, o que reforça com clareza e nitidez que o que ele estava entendendo por razão era um certo tipo de raciocínio. Ok. Então, não tem como a gente não observar que toda essa exclusão da humanidade, ou toda essa gradação de um modelo que é o homem grego, enfim, branco, né, e toda essa gradação de menos humanidade está na base de uma concepção que passa desapercebido até hoje, que é uma concepção colonizadora. Por que colonizadora? Porque todas as colonizações sempre se basearam numa ideia de verdade. Não se coloniza assim, vou colonizar. Não, em termos psicológicos, sempre se buscou se colonizar em nome de uma religião, em nome do iluminismo, em nome do processo civilizatório, ou seja, o ser humano, as culturas colonizadoras sempre precisaram legitimar para si mesmas essa invasão, essa colonização do desejo do outro. Como? Dizendo, eu estou fazendo o seu bem, é melhor para você. Então, na história a gente vê, por exemplo, até hoje você dá um Google na internet, você vê fotos do jardim zoológico, por exemplo, na Bélgica, onde estavam os negros que eram colhidos na África e os brancos visitando, né, e olhando, nossa, olha só. Por quê? Porque a grande questão na época era assim, os negros ou os índios têm alma ou não têm? O que corresponde a dizer são humanos ou não são humanos. Enfim, no próprio texto de Allan Kardec também entra essa ideia, né? São humanos inferiores. Enfim, então isso é muito forte nessa trajetória, que por isso é uma trajetória colonizadora. Vamos evoluir o outro, vamos fazer o bem para o outro. Essa razão colonizadora gerou, que bom, hoje em dia esse movimento que se chama decolonial, porque não é exatamente uma descolonização, é sair do paradigma da colonização e entender que existem outras formas de raciocínio e de viver e etc., né, e outras culturas que são igualmente dignas, são igualmente humanas. Mas de onde Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, e depois Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, de onde eles tiraram, ou mesmo se a gente pensar só no início, essa ideia da metafísica? De onde vem essa ideia da metafísica? E mais, por que ela se manteve e se mantém até hoje? A ideia da metafísica, na minha observação, ela surge do quê? Ok, vamos falar de um modo geral e depois tentar aprofundar um pouquinho mais. Do medo da finitude. Vem de um desejo humano extremamente compreensível de lutar contra
a degradação, a doença, a dor, o sofrimento, a morte. Então, a partir dessa experiência, dessa percepção em si mesmo como dor ou como sofrimento, ou no outro como finitude, ciclo da vida, morte, é compreensível que o ser humano, enfim, cada um de nós, pela imaginação, deseje algo onde um mundo, um ser humano, enfim, uma forma de vida, onde isso não existisse. Para mim fica muito claro que, seja Sócrates, seja Platão, seja Aristóteles e daí em diante, justamente o que se buscou foi imaginar, é uma imaginação, o que seria o real se ele não fosse como é. Ok? O que é particularmente problemático nisso? É chamar esse fruto dessa imaginação de razão, ou de verdade, ou de mundo melhor. Não, não é melhor. Não é melhor, primeiro, porque não existe, nem nunca existiu, nem nunca vai existir. É fruto de uma pura ficção. Spinoza tem uma maneira da gente entender como que a gente forma ideias falsas, que eu acho que ajuda a gente a entender essa questão. Porque a ideia falsa, obviamente, diz Spinoza, né, não existe enquanto tal, porque não tem como você ter, o termo filosófico é uma ideia falsa positiva, quer dizer, isso existe e é falso. Como assim? Só na ideia da metafísica, é falso em relação a um modelo que não existe, né, que é fruto da imaginação, mas como se existisse e fosse o verdadeiro, aí você pode dizer que uma coisa que existe é falsa. Se você abre mão dessa imaginação fantasiosa, da metafísica, uma coisa nunca é falsa. Então o que pode ser dito falso? Uma ideia, mas não enquanto tal. Então o que é uma ideia falsa, já que ela não é nunca falsa em si mesma, ou enquanto tal? Ela é falsa, diz Spinoza, quando você imagina algo que não é real, até aí a imaginação e a criatividade, você imagina algo que não é real e atribui, consciente ou inconscientemente, em geral inconscientemente, aquela fantasia, aquela imaginação, aquele fruto da imaginação, da criatividade, do desejo, etc., o caráter de verdade. A ideia falsa é uma ideia fictícia que não foi reconhecida como fictícia e a qual se tomou como verdadeira. Exatamente o que eu estou tentando apontar, trazendo, né, para compartilhar, disso, quer dizer, esse mundo das ideias platônico, essa razão aristotélica e, desde então, a metafísica de um modo geral, é simplesmente uma ideia falsa, fruto compreensível de uma ficção, de uma imaginação, baseada num desejo de que não houvesse dor, sofrimento, etc. Winnicott, o psicanalista Winnicott, ele tem uma maneira de mostrar o quanto que é compreensível, natural, frequente, que as crianças desejem esse ponto de partida metafísico. Por quê? Digamos, se você chega para o seu filho e começa a mostrar muitas nuances, isso está certo e não está, num certo sentido está, em outro não está, tem que ver o contexto. Ok, ele pode entender, mas é muito comum que ele diga assim, espera, está certo ou errado? Como quem diz, está me confundindo, eu quero ter esse norteamento. Em outras palavras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, são imaturos. É o contrário do que o Kant colocou, mais uma vez espertamente invertendo a coisa, naquele texto dele, O que é o esclarecimento, que a maturidade seria justamente essa abdicação de si mesmo em prol de uma razão pura, de um ideal de razão pura, é o oposto. Esse modelo metafísico, essas certezas dicotômicas do certo e do errado, podem fazer sentido num momento em que a criança precisa dessas balizas. Mas a partir desse momento, ela amadurecendo, ela pode, justamente por se sentir segura, ir compreendendo, afirmando e se nutrindo positivamente da complexidade da vida. Então, a imaturidade, né, a infantilidade, o caráter pueril, é justamente permanecer agarrado, com medo. O afeto que criou e que mantém isso é o medo, com medo nesses modelos ideais metafísicos. Entre eles, essa ideia fictícia de razão pura. Spinoza diz assim, que ele entende por razão, e propõe que a gente entenda por razão, a capacidade da mente humana
de associar imagens e ideias de modo a perceber o que é propriedade comum das coisas do real. Então a razão é justamente o quê? É a maneira de perceber entre as nossas imaginações o que faz parte da realidade compartilhada, se a gente usar um termo do Winnicott, né? Ou seja, o que é comum, o que é real, o que não é, em outras palavras, projeção da minha mente, projeção por medo ou por outro afeto da minha mente. Então a razão, ela, dizendo de outra maneira, ela é um tipo de conhecimento da mente, ou seja, o sujeito da razão não é o sujeito transcendental, não é a própria razão, não, é a nossa mente conhecendo de maneira a observar os nossos afetos, como as coisas nos impressionam, e a partir de como as coisas nos impressionam, observar os objetos, as coisas, o real, as coisas singulares. Essa definição de razão, ela se opõe radicalmente a essa definição metafísica, a essa ideia, aí usando Kant, né, posterior a Spinoza, a essa ideia de um ideal de razão pura. Porque esse ideal de razão pura, nos termos de Spinoza, como eu mencionei, é imaginação e não razão. É uma imaginação particular, que é uma imaginação que se propõe, digamos, seguindo algum tipo de coerência interna, mais ou menos lógica, e que se coloca sob a égide da verdade para se impor de uma forma colonizadora sobre a própria pessoa, na forma de um imperativo categórico auto, né, remetido, né, um pouco como o superego freudiano, justamente, e se impor aos outros e às outras culturas, etc. A partir dessa compreensão de razão, Spinoza vai propor o que ele chamou de emenda do intelecto. Intellectus emendatione, ele escrevia em latim, que eu adapto, traduzo para reforma do pensamento. O que seria essa reforma do pensamento? Seria justamente a gente entender que a capacidade humana de um pensamento reflexivo não precisa, como no modelo de razão metafísico, virar as costas para aquilo que a princípio ela quer conhecer e, ao invés de conhecê-la, procurar em teses, em teorias, em raciocínios, ao modo socrático, ao modo kantiano, legislar contra o real, dizer o que o real deveria ser, mas que pena não é, e que, portanto, deve ser na vida perene, após a morte, ou no mundo das ideias, sem mundo sensível. Então, eu espero que esteja ficando claro que é um raciocínio que não tem nada de racional. É totalmente movido pela passionalidade do desejo kantiano, socrático, do medo do real, da depreciação da vida que existe, ao invés de querer, de fato, compreender e conhecer a vida que existe, o real que existe. Isso é o que compreender o real que existe, as coisas que existem, é o que Spinoza vai chamar de razão. Então, digamos, a boa nova nesse raciocínio é que, assim, não, a nossa razão, ela não se opõe aos nossos afetos. Ela só se opõe quando, na verdade, eu estou chamando de razão um fruto imaginário de um certo afeto, do medo. A razão, se a gente entende a razão como usar a capacidade reflexiva para compreender o mundo real, as coisas, inclusive os meus afetos, e se são afetos ruins, de onde eles estão vendo, como eles estão se produzindo, essa razão, ela é completamente sintônica, sinérgica com os afetos, com o mundo sensível, como não poderia deixar de ser. Os termos que Spinoza usa, no que eu chamo a filosofia da mente em Spinoza, são os seguintes. Parecem complicados, mas acho que dá para seguir o raciocínio, acho que ajuda a entender isso que ele está trazendo para a gente pensar. Ele vai dizer assim, nós somos um corpo, porém um corpo que pensa. Não tem como esse corpo não pensar. Não são duas substâncias. É uma substância só, digamos, nós somos uma coisa singular só, que é a modificação dessa substância única do real, né, que ele vai dizer, que a gente nomeia em geral Deus ou natureza. Né, esse todo, nós somos uma modificação desse todo. Essa modificação desse todo que nós somos é corpo e pensamento. Corpo e seu pensamento, um corpo que pensa. O termo que ele vai usar é o corpo e sua ideia. O ser humano tem essa capacidade reflexiva de tomar como objeto do pensamento essa ideia do corpo. Então, diz Spinoza, nós somos um corpo e sua ideia. Essa ideia, que é
a ideia do corpo, ele vai chamar de ideia do corpo. E essa capacidade de pensar sobre essa ideia, ele vai dizer é a ideia da ideia. Então a ideia da ideia é justamente a nossa mente tomando como objeto não mais diretamente os afetos, as coisas singulares, mas sim a nossa própria ideia, o nosso próprio pensamento. Então a ideia da ideia é o que nos permite, ilustrando o que eu acabei de dizer, né, anteriormente, é o que nos permite ou compreender a ideia do corpo, e a partir da ideia do corpo compreender o que nos afeta e o que nos impressiona. Ele vai dizer afecção, diferenciar afeto de afecção, e portanto conhecer o mundo, os outros objetos, as coisas, e também, por isso, esse modo de conhecer da razão, e distinguindo o que é uma projeção dos meus afetos e o que é não a coisa em si, não, a coisa que está interagindo comigo. Ok, mas por essa ideia da ideia também pode-se ter uma atitude movida por afetos passivos, afetos de tristeza, afetos do medo. Essa ideia da ideia pode ter essa atitude metafísica de como que virar as costas para aquilo que ela quer conhecer e procurar fora dessa interação no mundo sensível uma suposta verdade do objeto que se quer conhecer. Isso não vai ser obtido, o máximo que vai se obter é um pouco como no diálogo socrático, platônico, argumentos que parecem coerentes, mas que não conseguem descrever o que está sendo vivido. A partir disso que eu estou chamando de reforma do pensamento, a gente consegue entender, acredito eu, de uma maneira inclusive assim mais profunda, a própria ideia de novo paradigma. No sentido do Prigogine, de um novo paradigma, ou seja, uma nova compreensão da relação entre natureza e cultura, entendendo justamente que a cultura não precisa se opor à natureza. Então, se a gente tem um modelo de um processo civilizatório que gastou a natureza, isso tem explicações. Primeiro, ele se baseou numa ideia de razão mentirosa, que não é a razão. Segundo, ele se baseou numa ideia que mistura filosofia metafísica com essa doutrina metafísica de algumas religiões de que Deus fez o mundo, primeiro Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o mundo para ele gastar, como se fosse uma criança mimada, né? Então, assim, se Deus fez, se acabar, Deus faz de novo. Tá, aí tem todas as teorias, assim, não, mas tem que cuidar. Ok, mas fato é que essa ideia de uma pirâmide de dignidade ontológica, que o homem está no topo e que todo o resto foi criado para lhe servir, claramente também está na gênese dos problemas ecológicos, dos problemas de insustentabilidade em todos os âmbitos. Então, voltando, quer dizer, esse antigo paradigma, ele tem uma explicação em cima de uma ideia falsa. Então, ou seja, a partir dessa compreensão da razão como uma compreensão, um modo de conhecer o mundo que existe, as coisas singulares, o mundo real, fica claro que cultura e natureza não se opõem, não precisam se opor, e quando elas se opõem é por causa de um erro da mente, de uma ideia falsa. Esse novo paradigma, junto com essa reforma do pensamento, deixa claro também, assim como Deleuze enfatizou, que ciência, arte, são outras formas de conhecer e não são menos importantes do que uma suposta filosofia racional, que esse adjetivo eu já nem gosto de usar porque já confunde, porque na verdade é imaginária. Então a gente entende, portanto, que, e aí pegando a questão da arte, que a arte é uma forma de expressar essa verdade imanente, que talvez o termo verdade nem faça mais sentido. E da mesma forma, a gente consegue entender que essa razão, ideal de razão pura, ele era colonizador da própria pessoa, da própria cultura que a adotava, do próprio planeta, das outras culturas, e que isso não é necessário.
e que cada cultura tem a sua maneira de viver essa experiência da vida. Se a gente entende, então, que a metafísica, os modelos metafísicos, a metafísica na história da filosofia e, por conseguinte, na história da civilização, essa metafísica que está na origem de tantos horrores nessa nossa história, de tantas colonizações, invasões, desrespeito, em nome do bem, fazer o mal em nome de um bem ideal, metafísico. Se a gente entende que essa metafísica, ela é, antes de tudo, uma forma de pensar, uma forma de, ao invés de observar, sentir, perceber, deixar-se perceber o nosso psiquessoma, o que somos, que é um psiquessoma, e ao invés disso, ir criando esse mundo paralelo, fictício, fantasioso, de um raciocínio que teme a vida, o devir, e quer legislar contra si mesmo e contra o outro. Se a gente entende isso, eu acredito que ao invés de pensar, nossa, e agora a gente tem que mudar a nossa forma de pensar e de todo mundo, como que vamos mudar? Não, ao contrário, eu entendo que a reforma do pensamento é aceitar de uma maneira tranquila. Opa, peraí, olha só, ao invés de eu ficar usando modelos que na verdade parecem me proteger, mas me prejudicam, e isso me dá uma outra maneira de enxergar a vida, o mundo, de valorizar a experiência vivida, de valorizar as pequenas coisas. Isso que Nietzsche chamou de beleza trágica da vida. Por que o trágico? Porque a gente não tem controle sobre as coisas. Episódios ruins podem acontecer, mas são vida. Ninguém quer episódios ruins, ninguém quer dor, sofrimento, finitude, morte, mas isso faz parte da exuberância da vida e a parte boa só existe, aí citando Nietzsche, né, porque prazer está amorosamente enlaçado com dor. Porque são duas maneiras de vivência de uma mesma experiência, que é justamente o quê? O que me contraria e o que não me contraria, o que diminui minha potência de agir, o que aumenta minha potência de agir. Então, e mais importante, se existe a parte que me desagrada, se eu acho que é remédio para isso, fugir do real, ter uma reação, digamos assim, hipomaníaca, maníaca, consciente ou não, e ainda mais colocar isso em teoria e fazer disso um mote para explorar o outro, explorar a outra cultura, não, isso não vai melhorar a vida, ao contrário, isso vai piorar a vida. Então, essa compreensão, a força dela, não é gerar um patrulhamento no sentido contrário. Não é gerar assim, agora eu entendi como o mundo poderia ser melhor e vou virar assim, um ativista, eu vou usar, brincando e falando sério ao mesmo tempo, um teorista para combater quem não pensa assim. Não, isso é justamente o que está sendo feito, o mal em nome do bem. Então, a ideia, quando Nietzsche propõe que a gente abra mão do moralismo, é justamente, não é em prol de uma resignação, mas ao contrário, é para deixar essa potência de vida, que é a potência da vida como um todo, que se expressa de forma singular em cada um de nós, que ela simplesmente emerja, que ela se expresse, que ela floresça. Em quê? Nas pequenas coisas. Não precisa de nenhum glamour, não precisa de fogos de artifício, é nas pequenas coisas que a gente pode se encantar com a beleza trágica da vida, e é isso que dá força para a gente, que tira essa ideia de um novo mundo das ideias agora corrigido. Não, esse é o problema, né? É de, portanto, conseguir entender que a vida nas pequenas coisas já é exuberante e encantadora. Isso é o que há de mais revolucionário, inclusive sem a intenção de sê-lo.
Música